Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando aí o nosso programa Paz e Bem. Hoje temos aí uma notícia, aliás, que já rodou aí nesta semana, que é ontem especificamente, tivemos a notícia de que o nosso bispo, Dom Filipe Santoro, né, foi nomeado arcebispo e vai assumir lá a diocese lá na Itália. Então a gente fica aqui um pouco triste, a gente tem até no finalzinho do programa lá nós vamos ter uma matéria com ele dando a notícia, explicando direitinho como é que foi esse processo, mas fazer o quê, né? Mas o programa de hoje a gente vai falar aí um pouco com o pessoal católico que está trabalhando lá com a Associação das Vítimas, né, das chuvas do dia 12. O pessoal vai falar um pouco dessa coisa do voluntário, né, porque nós tivemos muitos voluntários, muita gente trabalhando no período das chuvas, mas muito pouca gente ficou até hoje, né, trabalhando, tentando ajudar a resolver os problemas graves, né, que as pessoas que sofreram com as chuvas estão enfrentando até hoje. Então, o programa de hoje está aí um bom programa, um programa especial que vale a pena você acompanhar e conferir. Nós preparamos aí também uma matéria que fala um pouco do incenso, essa coisa do incenso, a gente teve aquela missa lá no Pedrão, usou incenso, saber o que é isso, né? Como é que funciona essa coisa do incenso, vamos ver agora o VT. A origem do incenso permaneceu desconhecida durante muito tempo. Possivelmente, ele foi inventado quando membros de antigas civilizações jogaram plantas e substâncias aromáticas no fogo e perceberam a fumaça perfumada que dele exalava. As primeiras evidências arqueológicas, contudo, revelaram que a queima dos incensos data dos primeiros reinados do antigo Império Egípcio, onde foram encontrados queimadores em formato de colheres de cabos longos. Também antropólogos e historiadores mencionam que os egípcios foram os primeiros povos a produzirem incensos. Muito experientes nesta arte, eles fabricavam os incensos em templos. A própria manufatura dos bastões era um ritual bastante complexo e secreto. Há quem diga que a ligação dos incensos com as cerimônias e as atividades relacionadas à espiritualidade se originou desses fatos e nesta época. Conta-se na Bíblia que a rainha de Sabá chegou a visitar Jerusalém e o rei Salomão, levando-lhe, entre outros presentes, uma quantidade extraordinária do mais precioso incenso, que naquela época era vendido num centro de comércio muito importante. De fato, ao longo da história do incenso, prosperam povos e reinos míticos, como se lê na Bíblia, no Alcorão e no livro etíope dos reis. O incenso fazia parte da composição aromática sagrada destinada unicamente a Deus, livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 34, e se transformou em símbolo de adoração. Em linhas gerais, é símbolo de culto prestado a Deus e de adoração. Ouçam-me, filhos santos, como incenso exalem bom odor. A oferenda do incenso e a oração são intercambiáveis, ambos são sacrifícios apresentados a Deus, como diz o Salmo 141, que proclama: suba até vós minha oração, como perfume do incenso. E é com estas palavras que na Igreja Oriental o celebrante ora durante as vésperas e laudes matutinas dos dias de festa, espalhando em torno de si o perfume do incenso. Com a oferta do incenso, os magos do Oriente adoraram o menino Jesus como o recém-nascido Salvador do mundo. Mateus 2, versículo 11. No último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, João vê 24 anciãos que estavam diante do Cordeiro de Deus com harpas e taças de ouro cheias de incenso. São as orações dos santos. Apocalipse 8, versículos 3 e 4. Os cristãos não utilizaram o incenso na liturgia desde o início porque queriam se distinguir o mais claramente possível do paganismo. Extinto o paganismo, o rito do incenso encontrou logo o seu lugar na liturgia cristã. A partir do século IV, a tradição cristã adotou o incenso em seus rituais de consagração e ainda hoje o queima para honrar o altar, as relíquias, os objetos sagrados, os sacerdotes e os próprios fiéis, e para propiciar a subida ao céu das almas dos falecidos no momento das exéquias.
Primeiramente, foram colocados turíbulos na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e em seguida também nas grandes basílicas do Ocidente, junto aos altares e diante dos túmulos dos mártires. Graças à bênção propiciada pelo incenso antes do seu uso, ele chega a ser um sacramental, sinal sagrado que possui certa semelhança com os sacramentos e do qual se obtém efeitos espirituais. Desde o século IX, instaurou-se o uso do incenso no início da missa e desde o século XI, o altar se transformou no centro da incensação. O turíbulo era também levado na procissão, junto com o evangeliário. Em seguida, a incensação estendeu-se às oferendas do pão e do vinho, que são incensadas 3 vezes em forma de cruz, da mesma maneira como se procede com o altar e a comunidade litúrgica. Desta forma, nasceu a tríplice incensação durante a missa, praticada também hoje de maneira regular no Oriente e entre nós somente nas festas solenes. O incenso deve envolver toda uma atmosfera sagrada de oração que, como uma nuvem perfumada, sobe até Deus. O agitar do turíbulo em forma de cruz recorda principalmente a morte de Cristo e seu movimento em forma de círculo revela a intenção de envolver os dons sagrados e de consagrá-los a Deus. Na consagração solene de um altar, depois da unção da mesa, queima-se incenso e outros aromas sobre os 5 pontos do altar. O bispo interpreta esse gesto com as palavras: "Suba até vós, Senhor, o incenso de nossa oração. E como o perfume se espalha por este templo, assim possa a tua igreja expandir para o mundo o suave perfume de Cristo."